departamento vai preparar para você. Amém? Então, faça a sua inscrição a partir de hoje. Louvado seja Deus. Pastor Wagner Lima. Paz do Senhor. Um aviso que eu quero deixar também para os irmãos é aqueles que quem não teve na Páscoa, no dia 14 de abril passado, nós teremos a segunda chamada, dia 13, de abril que celebramos, teremos a segunda chamada dia 13 de maio. Então, os que não participaram, que não tiveram condições, impedidos por alguma razão, então, estejam preparados, e no dia 13 de maio, domingo, nós estaremos ministrando àqueles que não vieram. Então, desde já se prepare. No próximo culto nós vamos fazer o levantamento mais ou menos de quantas pessoas, e estaremos preparando então a ministração da Páscoa. Meus irmãos, vamos continuar a nossa ministração de Apocalipse 3:17. Abram, por favor. Não pense que aqui atrás está errado, não, é que nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Mas você vai abrir tua Bíblia, não vai estar no telão. Abra tua Bíblia, Apocalipse 3:17. Eu vi que teve gente que levantou e nem abriu a Bíblia, está tão acostumado, né? Eu agora vou pegar no contrapé. Acharam Apocalipse? Puxa, se não achar também. 3:17. Você vai ler comigo. E nós vamos ler juntos este verso. Leiam comigo. Como dizes, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Senhor, fale conosco, ilumina os olhos do nosso entendimento, para compreendermos a Tua palavra. Eu te suplico, que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito há de dizer. Nós não queremos sair daqui sem ouvir Tua voz. Fale conosco. E seja mais uma noite, mais um culto, mais um domingo especial. Fortalece-nos através da Tua palavra. Esclarece, Senhor, as nossas mentes, para que possam compreendê-la e possamos entesourá-la no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Te peço isso agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Domingo passado, nós falamos sobre uma das características que o Senhor trata a igreja de Laodiceia. E falamos sobre a cegueira, o ser cego. E eu disse que o pior cego é aquele que não sabe que é cego. Falamos sobre a diligência, a temperança,
caridade, amor fraternal. Falamos sobre várias características de que muitas vezes nós, não tendo essas características, os nossos olhos se mantêm fechados e nós nos tornamos ou continuamos cegos. Hoje, quero falar um pouco sobre a desgraça. Primeira característica que o Senhor fala aqui é: não sabes que és desgraçado. Mas, antes disso, os irmãos estão vendo aqui no telão tudo que se relaciona com a igreja de Laodiceia começou aqui. Quando você lê João 21, nós vemos aqui o apóstolo João com 30 anos de idade. E Pedro caminhando com Cristo, permita-me repetir, não, um pouquinho sobre isso. Pedro caminhando com Cristo vê que João vem caminhando atrás. E ele pergunta ao Senhor, ele faz uma pergunta. Ele diz: Senhor, e deste que está vindo atrás de nós, o que será dele? E o Senhor diz: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? O que é que Jesus estava explicando para Pedro e Pedro não compreendeu? O Senhor Jesus tinha dificuldades com seus apóstolos na compreensão da sua palavra. Tanto que, não pus aqui, mas no verso 23, diz que esta conversa particular de Pedro com Jesus, somente os dois conversavam. E a palavra diz: divulgou-se, pois, entre os irmãos, que aquele discípulo a quem Jesus amava não havia de morrer. E na realidade não foi isso que Jesus tinha dito. E se divulgou-se entre os irmãos, é porque alguém fofocou. Se só Jesus e Pedro haviam conversado, quem divulgou? Quem foi falar bobagem? Foi Pedro, que não compreendeu. Mas quando Jesus disse: se eu quero que João fique até que eu venha, nesse momento que estamos tratando da igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas em que a palavra foi direcionada, o imperador Domiciano sabia que só um dos apóstolos estava vivo. Todos os demais, os 11, já tinham morrido, já tinham sido martirizados. E ele então, como imperador que traz as características de Nero, o imperador que o antecedeu, um homem terrível. Nero colocou fogo em Roma para culpar os cristãos, para ter uma justificativa que ele queria realizar um império tremendo, uma nova Roma, e ele agora queria se destacar. Então ele pegava os cristãos e colocava os cristãos como luz naquelas arenas onde as feras bestas comiam outros cristãos, enquanto alguns eram queimados, e o queimar deles iluminava a arena, e muitos ali foram sacrificados. E esse Nero era um homem insensível, mas agora vem Domiciano, que traz, por volta do ano de 80, 82, traz características piores do que Nero. E ele agora
João não mais com 30 anos, mas com 90 anos, Domiciano manda buscá-lo. Não vou repetir tudo que já ministramos sobre isso. Mas depois de algumas atitudes do imperador contra esse apóstolo, ele o manda para a ilha de Pátimos. E lá na ilha de Pátimos, com 92 anos, João encontra-se com Cristo, que vem até ele, mantendo-o vivo. Por isso que ele disse a Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha. E o Senhor vem lá na ilha e traz para ele o relato do Apocalipse. E ele diz: escreve as coisas que foram, as que vês e as que ainda hão de acontecer. E dentro disso estavam 7 cartas à igreja da Ásia, as igrejas da Ásia, e dentro delas a igreja de Laodiceia, da qual nós estamos falando. E meus irmãos, e interessante é que a igreja de Laodiceia também teve uma atenção do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também se preocupou com essa igreja. No capítulo 2 do livro de Colossenses, Paulo, quando manda a carta para a igreja de Colossos, ele fala já no verso 1, 2 e 3, sobre os laodicenses. Ele diz assim: porque eu quero que saibais quão grande combate eu tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência ou do conhecimento. Veja, Paulo, essa carta não encontraram, talvez tenha se perdido, mas Paulo relata aqui, através da igreja de Colossos, através dos colossenses, ele atinge a igreja de Laodiceia. E eu quero dizer que 3 cidades tinham mais ou menos a característica geográfica entre a cidade de São José e Jacareí: Hierápolis, Colossos e Laodiceia. Paulo então atinge os 3 lugares através dos colossenses. Olha aqui no capítulo 4. Ele diz assim, a partir do verso 12, ele diz: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão aonde? Em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfas, e a igreja que está em sua casa. A igreja de Laodiceia começa na casa de uma mulher, de uma serva de Deus. Essa igreja se desenvolve. Mas a cidade de Laodiceia trazia algumas características de riqueza.
Mas para falar disso, eu preciso dizer algo para a igreja. Deus, preste bem atenção, Deus só vai usar para com você os problemas da tua vida. João espera 60 anos. Durante 60 anos Deus o prepara para receber as promessas e para ele ser o instrumento do cumprimento das promessas que o Senhor iria trazer e escrever dentro da palavra. 60 anos preparado. Quando há promessas na nossa vida, dá-nos muitas vezes a impressão de que nunca serão cumpridas, porque tão logo essas promessas vêm ao nosso conhecimento, o Senhor relata a nós, parece que a nossa vida vira de ponta cabeça, por causa de uma promessa. Mas não é isso, é que Deus vai me preparar, vai nos preparar para receber, para nós não usarmos de uma forma ignorante aquilo que Deus nos dá. Eu preciso ser preparado pelo Senhor para valorizar o que é dele. Toda espremedura na nossa vida não tem outro significado a não ser Deus quebrando o vaso muitas vezes e preparando um novo vaso para receber um novo óleo, para receber uma nova unção, para receber algo novo do Senhor. O óleo precioso que vai descer sobre a cabeça, sobre a barba, é fruto muitas vezes do após o momento de tratativa do Senhor. Alguém já recebeu uma promessa e depois a vida bagunçou tudo? Alguém aqui já recebeu? Já? Por quê? Porque Deus vai te preparar. Senão nós jogamos fora o que Deus nos dá sem valorizarmos. Por isso que Ele trabalha a nossa vida. Por isso que Ele trabalhou João. João ia escrever algo para aquela época, algo para a nossa época e algo para a época futura. O que João escreve, muitas coisas não se cumpriram ainda. E quando você olha o livro de Apocalipse até o capítulo 4, você vai ver a figura da igreja nesses 4 capítulos, mas depois você já não vê mais a igreja, porque aí o Senhor já teve com a igreja uma atitude. Mas a igreja de Laodiceia, Deus usou atributos dela para ensiná-la, corrigi-la. Vejam bem, o Senhor diz assim sobre Laodiceia: oxalá foras frio ou quente, mas porque és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. E por que era morna? Que característica que Deus está pegando para poder usar algo que havia em Laodiceia para poder corrigi-la? Meus irmãos, Hierápolis era uma cidade como é em Goiânia. A cidade, como é que chama lá das águas quentes? Águas termais, mas tem um nome, né? Caldas Novas. Hierápolis era como Caldas Novas, porque havia minas de água quente, medicinais, e essas águas desciam até atingir Laodiceia. Mas essas águas passavam por Colossos, e Colossos não era como Caldas Novas, era uma geladeira, as águas eram geladas. Quando descia as águas de Hierápolis e ali se misturavam com a água de Colossos, ela se tornava morna. Por isso que o Senhor usou essa característica em dizer: porque não és frio nem quente, mas és morno, eu vomitar-te-ei da minha boca. Você já bebeu água morna?
A hora que você começa a beber, o que dá? Ânsia. Parece que vai virar tudo. Tem pregadores que falam da frieza de Laodiceia. Laodiceia não era fria, Laodiceia era morna. Crente morno dá ânsia no Senhor. O estômago do Senhor não suporta a mornidade. Ou você é, ou você não é. Não adianta, e esta era a igreja de Laodiceia, não adianta eu querer servir o Senhor e também servir o mundo. Não adianta eu ter um pé no caminho do Senhor e um pé no caminho largo do mundo. Não adianta eu perder anos da minha vida caminhando dentro de uma igreja, mas não tendo intimidade de uma vida com Deus. Não adianta, mas como Deus me escolheu, Ele não quer perder. E Ele então traz à minha vida um tratamento direto com Ele. Quando você olha o relato da carta aos de Laodiceia, ele diz assim, no verso 14: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz. O que o Senhor faz? Ele vai se apresentar. Isto diz o amém. Isto diz a testemunha fiel e verdadeira. E isto diz o princípio da criação de Deus. Quando você lê em Hebreus, tudo existe através de Cristo. Tudo veio à existência através de Cristo. Ele é o princípio, Ele é o primeiro, Ele é o início de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Antes que existisse algo, Ele já existia. Então Ele se apresenta como a igreja de Laodiceia, dizendo, olha aqui, eu sou o princípio do que Deus tem para vocês. Agora eu preciso lhe dizer uma coisa, o que eu estou pregando, não estou pregando para Laodiceia, eu estou pregando para IEP. Entenderam? A tua e a minha vida está aqui dentro. Ele está dizendo para nós, eu não te quero nessa condição, nessa temperatura que traz ânsia ao meu aparelho digestivo. Eu não consigo te engolir, senão eu te vomito. Mas você precisa ser ou frio ou quente. Se for frio, você já está condenado. Mas se você for quente, você está na minha mão. Mas eu não aceito morno. Isso me dá ânsia. E ele então se apresenta à igreja. Uma segunda característica é o conhecimento dele, que ele me conhece e te conhece por dentro. Ele diz assim, eu sei as tuas obras. Ele conhece as intenções do meu, do teu e do nosso coração. Ele sabe quando a nossa boca propaga alguma coisa que não é a realidade do nosso interior, do nosso sentimento. Muitas vezes eu tento projetar algo bom, mas no meu interior as minhas intenções não são aquelas que Deus sabe que é da vontade dele.
Muitas vezes eu quero que a aparência dos meus comportamentos sejam admiradas por todos, quando no meu interior eu as executo, não porque eu sou fiel e leal, mas eu quero projetar uma imagem que não é verdadeira da minha vida. Esse é o problema que nós estamos tratando. Há dentro da igreja algo escondido, há dentro da igreja algo que nós não enxergamos com os olhos carnais, há dentro da igreja algo obscuro. Quando eu digo dentro da igreja, nós estamos vendo na face da terra. Eu conversava ontem com um pastor lá dos Estados Unidos, e eu dizia para ele: meu amigo, a atuação de Deus nos altares e nos púlpitos não é só no Brasil, que Ele está trazendo à tona o que está acontecendo em cima do altar, é no mundo todo, porque no mundo todo está acontecendo uma peneira. E eu posso lhes dizer que essa peneira vai separar os chamados dos escolhidos. Deus já está começando a mexer. Ele já não suporta, me perdoe a palavra, a bestialidade de líderes que estão usando o nome dele para separar e distanciar a noiva do noivo, usando muitas vezes atributos aparentemente lindos. Os homens estão usando de criatividade e imaginações humanas, de acordo com a sua lógica, a sua criatividade, para poder atrair, prender, segurar a igreja. Mas eu quero dizer, logo, logo vem um momento em que muitos vão dizer: Senhor, em Teu nome profetizamos. Ele vai dizer: não vos conheço. Em Teu nome fizemos prodígios e maravilhas. Ele vai dizer: não vos conheço. Em Teu nome expulsamos demônios. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha, pense um pouco. Eu pedi para a igreja raciocinar no domingo passado que muitos são chamados, poucos escolhidos. Como entender isso? Eu começo a entender que expulsar o demônio, fazer prodígios e maravilhas, e também ter outras qualificativas de profetizar e de profecias, não dizem que eu sou servo de Deus. Deus está trazendo à tona. Meus irmãos, eu preciso lhes dizer: vamos nos preparar, porque o Senhor está começando a agir. Talvez você não tenha entendido o que eu disse, mas o Senhor vai trazer à tona erros, direcionamentos que não vieram dele, e a igreja e o povo está indo atrás, numa sequência de que aquilo aparentemente tem tudo de verdade, mas na realidade é uma mentira. Morno, eu vou vomitar-te da minha boca. E essa igreja tem dito: rico sou, de nada tenho falta. Irmãos, a cidade de Laodiceia hoje só tem ruínas, mas ela foi a cidade pioneira em tecidos de valor. Os fios de Laodiceia produziam tecidos caríssimos, que era uma das fontes enriquecedoras da cidade. A igreja de Laodiceia não precisava de oferta, não precisava de ajuda, não precisava de nada, ela tinha tudo. Outra característica de Laodiceia foi a pioneira na área de oftalmologia. Os colírios que hoje se usam, muitos deles vieram de lá.
Eles escondiam a qualificativa do medicamento, lógico. A Coca-Cola não revela o que ela faz. Era uma cidade onde o mundo da época iam todos para lá com enfermidades, com cegueiras. Então o Senhor usa também esse atributo da cidade e diz: vocês que têm tudo e têm aqui o centro da cura da cegueira, vocês são cegos. O inimigo está usando um atributo disfarçado nas igrejas do Senhor. E esse atributo poderíamos dar o nome de orgulho da religiosidade. Se orgulham de ser religiosos sem ter uma intimidade com o Senhor. Orgulham, levantam as mãos, oram, jejuam, pregam, cantam, louvam, mas não têm intimidade. O que o Senhor está dizendo, eu quero que você se alegre hoje. Deus está te trazendo perto para tirar de você todo engano, toda cegueira, para te revelar a realidade da caminhada verdadeira com Ele. É isso que o Senhor está fazendo, porque nós estamos acomodados, nós estamos como estavam de Laodiceia, a nossa vida está boa nessa terra. Se você falar, se o povo de Deus deseja ou desejasse que o Senhor viesse hoje, eu ia lhe dizer que 90% iam dizer: eu ia pedir para o Senhor esperar um pouquinho. A nossa vida está muito boa. Não era dessa época. Mas eu quero me prender hoje ao diagnóstico do Senhor. Veja como nós somos. Eu estabeleço um diagnóstico da minha vida. Laodiceia estabeleceu e disse o seguinte: sou rico e de nada tenho falta. É meu diagnóstico. O diagnóstico do Senhor: és pobre, cega, nu, miserável e desgraçada. Olha que diferença, dois diagnósticos opostos um ao outro. A minha visão, muitas vezes, é isso que eu estou chamando de orgulho da religiosidade. A minha visão, na minha visão, no meu entendimento, eu acho que Deus está tendo prazer na minha existência, no meu comportamento, quando Deus está dizendo para mim: eu te amo, eu vou te mudar, porque se você deseja, eu vou te trazer as minhas mãos, e nas minhas mãos eu vou formar e fazer da tua vida um novo vaso. É isso que Deus está nos dizendo, e disse a Laodiceia. E ele diz assim, na continuidade: primeiro, ele se apresenta como o princípio da criação de Deus. Em segundo, eu sei quem você é. Você parou para pensar nisso? Não dá para ludibriá-lo. Deus te conhece por dentro. Eu sei as tuas obras. Eu sei os teus pensamentos antes de você pensar. No domingo passado, foram vários jovens e irmãos da igreja que vieram falar: pastor, pelo amor de Deus, eu estou incluso em todas essas características que geram cegueira. Eu não imaginava isso da minha vida. Meus irmãos, ninguém imagina, porque nós não sabemos, mas Deus está revelando, porque se você quer conhecer Deus, fala conosco. Se você quer conhecer a verdade, Ele nos relata, e Ele está fazendo isso.
Não adianta querer ludibriá-lo, não adianta. Quanto aqui dentro vem pensamentos, vem desejos e até quase que materializando atitudes minhas, que se eu tivesse materializado, eu teria sido rejeitado por ele. A minha mente não é a mente de Cristo. Meu caminho não é o caminho de Cristo. As minhas intenções não são as intenções de Cristo. Ele precisa cuidar da minha mente. Ele precisa cuidar do que eu penso. Ele precisa colocar aqui o capacete da salvação para preservar este lugar que é alvo do diabo. Como o inimigo anseia tomar tua mente. Como o inimigo anseia dominar a minha mente. Mas louvado seja o Senhor tem sido o quê? Colocado a sua palavra por testeira entre os olhos, e essa palavra tem sido escudo contra os dardos inflamados do diabo. A minha mente tem sido preservada como a mente de Cristo. O que pensamos, Jesus não pensa. Por isso a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Muitas vezes eu quero examinar os outros, e eu quero pôr a justificativa das minhas lutas, muitas vezes em cima de alguém, em cima de outros. Não, Deus está tratando a mim segundo as minhas características. Mas eu não vou me delongar. Vamos falar sobre o desgraçado, que aparentemente muitos o têm por palavrão. Mas eu quero dizer para você que desgraçado é aquele que não tem a graça. A Bíblia fala no livro de Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Efésios 2:8. Se somos salvos pela graça, e a ausência da graça, para mim, é perdição. Porque se a minha salvação vem por um presente de Deus, por algo que eu não mereço, mas Ele me deu, a ausência da graça me traz condenação. A ausência de graça é a ausência de salvação. Quando você pega capítulo 4 do livro de Atos, lá no verso 33, se não falha a memória, diz que a igreja primitiva, aqueles que frequentavam a igreja, viviam debaixo de abundante graça. Desgraçado é aquele que não desfruta mais do presente, da atitude divina de alguém para conosco. Diga assim: Senhor. Mais uma vez: Senhor. Em nome de Jesus, me ajude a compreender que a promessa que há sobre a minha vida, de vida eterna, está na dependência de eu tomar posse da graça de Cristo sobre a minha vida. Sem esta graça, estamos perdidos. Não ter a graça é estar desprovido do favor divino. Aonde você estava quando Ele olhou para você? A Bíblia nos deixa claro
que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele veio. Ezequiel 16 diz que Ele veio e passou por nós. E nos olhou e viu que estávamos quase mortos. Mas Ele disse, ainda que está com o último vestígio de morte, ainda tem vida. E esse restolho de vida, eu vou fazer algo espetacular na vida dele. E diz a palavra que Ele me toma. Unta minhas feridas com vinho e óleo, figura do sangue, da unção dele. E Ele passa aquela substância nas minhas feridas e me leva para uma estalagem. E Ele diz para o despenseiro, cuida dele para mim. Você entendeu isso? Ele disse, mencionando o teu nome, cuida dele para mim. Quando eu voltar, eu pagarei toda e qualquer dívida que tiver, mas ele é meu e eu vou cuidar dele através da tua vida. O que Deus está fazendo hoje é curando feridas antigas da nossa vida. E aqui no livro, no verso que estamos lendo, ele diz assim, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, não és frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, olha ele trazendo o diagnóstico verdadeiro. Ele está falando com quem está dizendo para ele, eu estou bem, graças a Deus, graças a Ele, não preciso de nada, estou rico, estou enriquecido, não preciso de mais algo nenhum, eu estou muito bem na minha caminhada, tenho total confiança. E ele está dizendo, como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado. Falta a minha graça sobre a tua vida. Mas ele dá um conselho. Louvado seja o Senhor, que a misericórdia dele se renova a cada manhã sobre a nossa vida. E ele diz assim, aconselho-te. Verso 18. Aconselho-te que de mim, dependa de mim. Isaías diz, vinde e comprai sem dinheiro. O que ele está dizendo é, creia no que eu estou fazendo com a tua vida, eu estou te tirando da mornidão, você não vai ser mais morno, eu vou te trazer para ser aquecido com brasas do meu altar. Compre de mim. Não vai atrás da tua cabeça, da tua mente, de homens, de líderes, compre de mim, sem dinheiro. Compre, porque eu te dou. Atos 2, 47. A palavra diz que na igreja primitiva, Deus acrescentava os que haviam de se salvar. Por quê? Porque havia abundante graça. Sem graça não há salvação. Se somos salvos por ela, é ela que produz a nossa condição de salvos em Cristo. Mas eu quero trazer algumas coisas para mostrar a você quem é que tem graça.
Eu vou pedir aos que estão pondo no telão, coloque para mim Lucas capítulo 6. Nós vamos ler a partir do 27. Quer ver a característica de quem tem graça? Então agora você vai analisar se você está debaixo da graça ou ela não está sobre você. O 27 diz o quê? Mas a vós que... É você e eu. Você está ouvindo o que o Senhor está falando hoje? Mas a vós que ouvis, o que ele diz? Não é assim não. Não quero esconder, falar para dentro. Abre logo o teu problema. O que você tem que fazer? Você faz isso? Não? Então falta graça. Se falta graça, a salvação corre risco. Você quer ouvir o vinde benditos do meu Pai e possuir o reino que vos está preparado antes que o mundo existisse? Você quer ouvir isso? Precisa de graça. Você quer ouvir isso? Precisa de graça. Quem tem a graça faz o quê? Faz o quê? Ama o inimigo e faz o quê? A quem? 28. Leiam. E? Você já foi caluniado? Você já foi caluniado? Já falaram bobagem de você? Já? Já mentiram sobre a tua vida? Já falaram que você é um traste? Já falaram que você é uma porcaria rejeitada? Já? Já disseram que você não presta para nada? Ore por eles. Porque ninguém se preocupa com cachorro morto. Se falaram é porque você tem valor. Senão ninguém vai se preocupar em perder tempo em falar da tua vida. Mas o que eu estou dizendo não é para os de fora, eu estou dizendo para os de dentro. Ame o inimigo. Abençoe o que vos aborrece. Bendize os que vos maldizem. E orai pelos que vos caluniam. Irmãos, vou para frente? Ou já estamos rejeitados? 29. Ao que te ferir numa face, faça o quê? Vamos falar a verdade, quem me ferir aqui leva uma que nunca mais vai nortear a vida dele. Encosta a mão aqui para ver essa direita. Vai ficar sem dente na boca. Não é a nossa reação? Homem que é homem não deixa alguém bater aqui, ó. Sou macho. Macho sem graça. Ao que te ferir numa face, ofereça outra. Mortifique. Ei, eu estou falando dos desgraçados, hein? Não esqueça. E ao que te houver tirado a capa, te roubado, te prejudicado, o que você tem que fazer? Ao que tirar a capa? Dá-lhe também a túnica. É isso que você quer? Leva isso junto. Ei, isso aqui não é conto da carochinha, não, irmãos. Eu quero ir para o céu. Eu quero desfrutar da vida eterna no banquete das bodas do Cordeiro. Eu quero sentar à mesa com Cristo.
E o Senhor colocou sobre esses ombros de levar você junto. É por isso que você está ouvindo tudo isso. Deus vai ter que tratar com muitos vasos aqui, quebrar alguns que estão dizendo: eu estou muito bem com Cristo, está nada. Leiam, por favor, juntos. E dá. E ao que tomar o que é teu, deixa. Deixa. Aquilo que lhe roubarem, Deus traz em dobro. E aquilo que levarem, se você amar o teu inimigo, orar pelos que te caluniam, fazer bem aos que te maldizem, aquilo que te levaram há de ser instrumento de transformação para aquele que levou. Não lhes tornes a pedir, deixa. Agora eu quero que você leia. Quem quer ser amado aqui? Quem quer ser honrado aqui? Quem quer ser admirado aqui? Quem quer ser abraçado aqui? Leiam. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira. Você quer ser admirado? Admire primeiro. Você quer ser abraçado? Abrace primeiro. Isto é graça. Você quer ser respeitado? Respeite primeiro. Você quer ser alvo de honra? Honre primeiro. Irmãos, quem não fizer isso é um desgraçado. É morno. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Enxergue isto. Leiam. E se amardes, amar quem nos ama é fácil. O que o Senhor está pedindo, diz, característica de estar debaixo da graça, é amar quem não me ama mais. É fácil. Mas você não quer graça? E a graça, eu lhe pergunto, não foi um presente que você não merecia? Sabe o que o Senhor fez? Te amou sem que você o amasse. Amar quem não te ama é trunfo de vitória. Eu repito, amar quem não te ama é a certeza convicta de que Deus vai te colocar em dupla honra. Onde houve vergonha, Deus vai te pôr em dupla honra. Leiam. E se fizerdes,
vai te recompensar de você fazer bem a quem te faz bem. Pega aquele crica que te olha com sede de vingança. Pega aquele que quer te destruir de todo jeito. Faça bem a ele. Amém? Faça bem a ele. 34. E vamos lá. E se emprestardes, se você emprestar para quem vai te devolver com juros, que bênção há nisso. Eu estou até preocupado com os... Você sabe que é agiota? Inclusive estou para te procurar, para você me emprestar um pouquinho. Não vai cobrar juro? Nem vai esperar que eu devolva. Tu tens a graça. Irmão, se eu tivesse o retorno de tudo que eu já fui, eu estava rico hoje. Não vou negar que de vez em quando vem à mente. Se fulano me... Aí tem que apagar logo, porque é um sonho que não tem lugar nem pode ter na nossa mente. Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Ora, você vai fazer o que o mundo faz? Jesus nunca emprestou, sempre deu. Por isso que você está bem. E deu sem que você merecesse. 35. Ai, pastor, para. Leiam. Amai, pois, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande, e sereis, porque Ele é benigno até para com. Você quer ser filho de Deus? Você vai na estrada, caminhão passa assim lá no para-choque. Se você é filho de Deus, aqui vai o teu irmão. Você devia parar esse caminhão e falar: vem cá um pouco. Você vive isso aqui? Não, então você não é meu irmão. Gente, eu estou falando o que Deus está falando para nós, não é o que eu quero, não é doutrina de uma igreja, doutrina de um homem, doutrina de um pastor, é Deus nos ensinando. Isso cansa. Isto cansa, viver isto cansa. Muitas vezes viver isso aqui nos faz chorar. Nos leva a derramar lágrimas profundas. Mas eu louvo a Deus que Ele disse que nenhuma lágrima dos meus olhos cai por terra. Ele colhe todas elas. Todas. É porque Ele sabe que eu vou chorar. Vamos rápido, 36. Você sabe o que é ter misericórdia? É se colocar no lugar da pessoa. Vamos ler? Vamos lá. Sede, pois, como também... Se Deus não fosse misericordioso, aonde nós estaríamos? Tem gente que ainda acha que está bem. Você que leva muitas vezes a tristeza do teu irmão, o erro do teu irmão para fora,
para espalhar, para que todos conheçam, para que todos saibam, você é um instrumento do inimigo. Nós que muitas vezes espalhamos tropeço de quem tropeçou. Meus irmãos, ao contrário de termos misericórdia, orarmos, pedirmos a Deus que o levante, que torne a levantá-lo, não. Eu quero ter prazer de chamar o meu irmão, minha irmã e dizer, você viu quem tropeçou, você viu quem caiu, você viu o erro, fecha a tua boca. Se você quer que os homens tenham para com você misericórdia, seja misericordioso com eles. 37. A graça não me torna juiz. Vamos ler? Não julgueis, não condeneis, soltai. Se você não quer ser julgado, não julgue. Se você não quer ser condenado, não condene. Fecha a matraca da tua boca. Tira da tomada. De uma mesma fonte não pode sair água doce e salgada. - 38. Leiamos. Dai boa, e você vai receber boa medida, recalcada, transbordante. Deus não é um Deus esquecediço. Há um memorial diante de Deus, diz Malaquias. Deus não se esquece de nada que Ele prometeu. De nada. Ele vela nesta palavra em cumpri-la, porque Ele é, diz o início lá para a Laodiceia, fiel e verdadeiro. Vai agora, meu querido, 1 João, capítulo 3, verso 10. Agora é um desfecho dolorido. Leiam comigo. Nisto, os filhos de Deus, qualquer que não pratica justiça, eu não vou pedir para olhar de lado, dá uma olhada para trás aí. Vira a cabeça para trás aí. Vira. Vira aí. Está vendo essa encrenca que está aí atrás? Você vai ter que provar para ele que você é filho de Deus. Pastor, mas eu não vou com a cara dele. Pastor, não é por nada, mas eu não engulo. A nossa primeira atitude quando alguém faz algo contrário a nós é punir. Nós não queremos ser punidos, mas punir nós queremos. Nisto são manifestos. Nisto. O que não pratica a justiça e não ama seu irmão, é filho de quem? É filho de quem? Vai para o 14.
15. Olha agora a convicção da vida eterna, a grande demonstração de que você não é morno. Leia. Qualquer... É o 15? Então esqueceu de pôr o 14? Cadê o 14? Faz favor, né? Vocês me puxam o tapete. Vamos lá. Nós... Vai. Graça. Ser agraciado é viver tudo isto. Agora, eu não posso dizer que você tem chance se não fizer isso, porque não foi eu que escrevi, e eu estou junto com vocês na mesma peneira. Tu não sabes que és um desgraçado. Cego já foi duro, agora desgraçado. Eu gostaria muito de orar por você. Feche um pouco os teus olhos. Se curve diante de Deus agora. É você e Ele. Essa palavra foi direcionada a uma igreja. Uma igreja. Essa palavra está sendo direcionada a uma igreja. Ela foi direcionada esta noite a mim e a você. Que na infinita misericórdia do Senhor, há ainda uma possibilidade. Fica com o teu olho fechado. Ele diz assim, Apocalipse 3:19. Fica com o olho fechado. Eu repreendo e castigo a todo quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. E agora uma promessa: ao que vencer, ao que abrir a porta, ao que viver tudo, ao que entender que o Senhor castiga quem ama, ao que compreender que Deus fala com quem é filho, ao que compreender que o Senhor endireita as veredas, ao que vencer eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci
e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Fique em pé. Hoje, nós somos privilegiados de ouvir uma palavra como essa. O Senhor quer te levar para a glória. Permita ao Senhor confirmar o teu assento lá nas bodas do Cordeiro. Entregue totalmente a tua vida nas mãos dele. Não seja morno. Você que muitas vezes está longe do fogo de Deus, como diz Zacarias 3, como um tição tirado do fogo vai apagando. Através desta palavra, traga ela para dentro do teu coração como uma âncora e jogue-a dentro do Santo dos Santos, para que a tua alma te atraia para o mais profundo do abraço de Deus. Arrepende-te. Compre de mim. Aquilo que você quer que te façam, faça primeiro. E dessa forma sereis filhos do Altíssimo. Eu quero colocar todos nós nas mãos do Senhor agora. Mas em nome de Jesus eu quero te pedir, é você e Ele agora. Deus está nos preparando. Porque vai acontecer um avivamento particular e individualizado. Não vai ser algo explosivo coletivamente falando. Deus vai avivar a tua alma. E eu posso com segurança lhe dizer, Deus está voltado agora para cada um de nós, dizendo, meu filho, vou completar minha obra na tua vida. E toda condição de morno eu removo de você, porque você será aquecido pela minha palavra. Porque a minha palavra é fogo. E aonde a minha palavra vai, como diz os discípulos no caminho de Emaús, porventura não ardia o nosso coração quando Ele nos abria as Escrituras? Deixa Deus permitir que o teu coração comece a arder e que você tenha sede do Deus vivo. Pai, em nome da tua igreja, nós te pedimos perdão. Tu sabes o quanto tudo isso é difícil, mas não impossível.
porque a tua palavra nos garante que o teu Espírito nos ajuda, e nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Ao mesmo tempo, nós temos a Ti, Senhor Jesus Cristo, como intercessor por nós diante do Pai, à direita do Pai. Ajuda-nos. São duas características que tu detectastes como diagnóstico da igreja de Laodiceia. Só essas duas, Senhor, já nos moeu. Mantenha esta palavra escrita nas tábuas de carne do nosso coração, não só na nossa mente, ainda que na nossa mente ela nos proteja, mas que seja transportada e escrita no coração, na nossa alma. Dá-nos nessa semana oportunidades de vivermos o que ouvimos nessa noite. Quantos ainda não estão aqui? Porque falta o nosso perdão. Falta a nossa compaixão e a nossa misericórdia. Pois já condenamos, julgamos. Ajuda-nos. Ajuda-nos. E no erguer da minha destra sobre o teu povo, a minha oração e a minha bênção é: ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E com a alegria dos que têm sede de viver o que ouviram nesta noite, nós dizemos amém. Amém? Vamos louvar o Senhor.